foi do agrado do Senhor, por amor da sua própria justiça, engrandecer a lei e fazê-la gloriosa. Porque esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. Não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará mais cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, porque lhes perdoarei a sua maldade, e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Deus é amor, e o cumprimento da lei é amor. E assim como a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom, ninguém é bom senão um só, que é Deus. Deus é a verdade, e não há nele injustiça. A sua justiça é uma justiça eterna, e a sua lei é a própria verdade. A lei do Senhor é perfeita, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. E a lei é luz, como Deus é luz, e não há nele trevas nenhuma. O mandamento do Senhor é puro, como também ele é puro. E Deus é espírito, e bem sabemos que a lei é espiritual, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Ele é um Deus eterno, e os seus mandamentos permanecem firmes para todo sempre. E até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Pois é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei. Aquele que não ama não conhece a Deus, e nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz: eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados, pois o seu jugo é suave, e o seu fardo é leve. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece. A lei de Deus é uma revelação de sua vontade, uma transcrição de seu caráter, expressão do amor e sabedoria divinos. E ao recebermos os princípios da lei no coração, a sua imagem será gravada no espírito e na mente. A harmonia da criação depende da perfeita conformidade de todos os seres e de todas as coisas, animadas e inanimadas, com a lei do Criador. Deus determinou leis, não somente para o governo dos seres vivos, mas para todas as operações da natureza. Tudo se encontra sob leis fixas que não podem ser desrespeitadas. Todavia, ao mesmo tempo em que tudo na natureza é governado por leis naturais, o homem, unicamente dentre todos os que habitam na terra, é responsável perante a lei moral. Ao homem, a obra coroadora da criação, Deus deu o poder de compreender o que ele requer, a justiça e beneficência de sua lei, e as santas reivindicações da mesma para com ele. E do homem se exige inabalável obediência. Essa lei existia antes que o homem fosse criado. Era apropriada às condições dos seres santos, os próprios anjos eram regidos por ela. Ao criar o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, com a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhe também a consciência e os seus pensamentos mutuamente. Ele estava em harmonia com Deus. Seus pensamentos eram puros, santos os seus intentos. Mas pela desobediência, suas faculdades foram pervertidas. E o egoísmo tomou o lugar do amor. O egoísmo é a essência da depravação, e devido os seres humanos se terem submetido ao seu poder. O que se vê no mundo é o oposto à fidelidade a Deus. Nações, famílias e indivíduos estão cheios do desejo de fazer do eu um centro. Esse espírito de egoísmo é o espírito de Satanás, pois o pecado originou-se na busca dos próprios interesses, quando Lúcifer, o querubim cobridor, desejou ser o primeiro no céu. E por causa disso, o homem almeja governar sobre os seus semelhantes, afastando-se de Deus
e dos semelhantes em seu egoísmo, seguindo suas irrefreadas inclinações. Age como se o bem dos outros dependesse de se submeterem à sua supremacia. O pecado manchou a perfeita obra de Deus, mas permanecem os traços de sua mão. Não há nada a não ser o coração egoísta do homem que viva para si. Nenhum pássaro que fende os ares, nenhum animal que se move sobre a terra, deixa de servir a qualquer outra vida. Folha alguma da floresta, nem humilde haste de erva é sem utilidade. Toda árvore, arbusto e folha exalam aquele elemento de vida, sem o qual nenhum homem ou animal poderia existir. E animal e homem servem por sua vez a vida da folha, do arbusto e da árvore. As flores exalam sua fragrância e desdobram sua beleza em bênção ao mundo. O sol derrama sua luz para alegrar a mil mundos. O próprio oceano, a origem de todas as nossas fontes, recebe as correntes de toda a terra, mas recebe para dar. Os vapores que lhe ascendem ao seio caem em chuveiros para regar a terra, a fim de que ela produza e floresça. E assim recorda as palavras do Senhor Jesus que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. A glória que resplandece na face de Jesus Cristo é a glória do abnegado amor, que é o mesmo que altruísmo. À luz do Calvário se patenteará que a lei do amor que renuncia é a lei da vida para a terra e o céu. Que o amor que não busca os seus interesses tem sua fonte no coração de Deus. E que no manso e humilde Jesus se manifesta o caráter daquele que habita na luz inacessível ao homem. Antes de haver pecado, sua lei se desdobrava em dois princípios: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo, no Espírito Santo e no amor não fingido. Depois da queda, os princípios de justiça permaneceram imutáveis. Coisa alguma foi tirada da lei. Nenhum de seus santos preceitos podia ser melhorado. E como tem ela existido desde o princípio, assim permanecerá através dos incessantes séculos da eternidade. Quanto às tuas prescrições, há muito sei que as estabeleceste para sempre. Mas em virtude de ter a mente humana ficado cegada pela transgressão, seus princípios foram definitivamente dispostos e expressos, de modo a adaptar-se ao homem em seu estado caído. Deus comunicou ao homem no Éden o conhecimento de sua lei, e foi por causa da transgressão de Adão que ele se separou de Deus. Como está escrito que por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. O pecado é a transgressão da lei, e ele não é levado em conta quando não existe lei. De forma que onde não há lei, também não há transgressão. E também é pela lei que vem o pleno conhecimento do pecado, de forma que eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera: não cobiçarás. Mas, apesar do homem ter se separado de seu Criador seguindo outro caminho, o conhecimento de Deus e sua lei foi por muitos séculos, passado de geração em geração, a uns poucos que o procuravam obedecer. De Adão até Noé, e de Noé a Abraão. Pouca era a linhagem dos que procuravam batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. E disse o Senhor: Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Então o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome. E tu serás uma bênção, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Multiplicarei sobremaneira a tua descendência, que não será contada por numerosa que será. Mas peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas eu julgarei a nação a qual ela tem de servir, e depois sairá com grande riqueza. E a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia.
E creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Abraão gerou a Isaque, e Isaque gerou a Jacó. Então Deus disse a Jacó: Não te chamarás mais Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus, e prevaleceste. E depois vieram ao Egito Jacó e toda a sua descendência com ele. E os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito, e se multiplicaram e grandemente se fortaleceram. De maneira que a terra se encheu deles, como está escrito: Com 70 almas teus pais desceram ao Egito, e agora o Senhor teu Deus te pôs como as estrelas dos céus em multidão. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras, e lhes fizeram amargar a vida com dura servidão. E aconteceu que os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão, e clamaram, e o seu clamor subiu a Deus, por causa de sua servidão. E ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E aconteceu que, passados os 430 anos, naquele mesmo dia, o Senhor tirou os filhos de Israel da terra do Egito, segundo os seus exércitos. E ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia chegaram ao deserto do Sinai, e ali se acamparam em frente ao monte. Quando Deus os tirou do Egito, os israelitas necessitavam de instrução e disciplina. Vítimas de prolongada escravidão, eram ignorantes, indisciplinados e degradados. Pouco conhecimento tinham de Deus e pouca fé nele. Estavam confundidos com falsos ensinos e corrompidos pelo seu demorado contato com o paganismo. Deus quis levantá-los a um nível moral superior e, para tal fim, procurou dar-lhes o conhecimento de si próprio. Ao chamar ele a Moisés para libertá-los do cativeiro, deu-se a conhecer a ele dizendo: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: Eis que quando eu for aos filhos de Israel, e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: Qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. E muitos anos mais tarde, quando os judeus perguntaram a Jesus: Ainda não tens 50 anos? E viste Abraão? Disse-lhes Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. E se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. E agora com os israelitas diante do Sinai, Jesus, o grande eu sou, dar-se a conhecer a eles com aquela glória que tinha antes que o mundo existisse. Então disse a Moisés: Eis que eu virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça falando eu contigo. E apareceu na nuvem, e viram o Deus de Israel, descendo diante dos olhos de todo o povo, sobre o monte Sinai. E debaixo de seus pés havia como que uma pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Então houve trovões e relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem, e um sonido de trombeta muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. E todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha. E todo o monte tremia grandemente, e o sonido da trombeta ia crescendo cada vez mais. Moisés falava, e Deus lhe respondia em voz alta como um trovão. Então Deus pronunciou todas estas palavras: Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, mas faço misericórdia a milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão.
Lembra-te do dia do sábado, para o santificar. 6 dias trabalharás, e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro, que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto abençoou o Senhor o dia do sábado, e o santificou. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás. Não adulterarás. Não furtarás. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Estas palavras falou o Senhor a toda a congregação no monte do meio do fogo, da nuvem e da escuridão com grande voz, e nada acrescentou. E o povo viu os trovões e os relâmpagos, e o sonido da trombeta, e o monte fumegando, e o povo vendo isso retirou-se e pôs-se de longe, e disseram a Moisés: Fala tu conosco, e te ouviremos, e não fale Deus conosco, para que não morramos. Então disse o Senhor a Moisés: Sobe a mim ao monte e fica lá, e dar-te-ei as tábuas de pedra e a lei, e os mandamentos que tenho escrito para os ensinar. E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Esses 10 mandamentos, ditos e 2 vezes escritos pelo dedo de Deus, são um resumo das características de um Deus de amor. Os primeiros 4 mandamentos descrevem quem é Deus, seu poder, seu território e sua autoridade. Eles foram dados para mostrar aos homens seus deveres para com Deus, e se resumem num grande preceito: amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Os últimos 6 descrevem como é Deus, sua honestidade, sua pureza e sua fé, e mostram o dever do homem para com seus semelhantes, de forma que não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não se pode guardar o primeiro e violar o segundo, nem se pode observar o segundo enquanto se transgride o primeiro. Como está escrito, qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse: não adulterarás, também ordenou: não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Esses são mandamentos que vão de encontro aos maus desejos do coração humano, para lhes refrear a maldade, mostrar-lhe sua culpa e o estado do seu coração perante Deus, porque do seu coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. No princípio, antes de haver pecado no mundo, quando foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército, havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Por isso ele diz na lei: lembra-te do dia do sábado, para o santificar, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. E também nos últimos dias, quando o Espírito vier para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. Ele faz referência ao 4º mandamento dizendo: e adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar, e as fontes das águas. O 4º mandamento é o memorial da criação, sendo o elo de ligação entre Deus e o homem, e foi dado especialmente para benefício do homem
e para a honra de Deus. Como está escrito, guardareis meus sábados, porquanto isso é um sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor, que vos santifica. Por isso diz: se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. E eu te farei cavalgar sobre as alturas da terra e te sustentarei com a herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor o disse. E assim como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante da minha face, diz o Senhor, assim também há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que desde uma lua nova até a outra, e desde um sábado até ao outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Então o Senhor disse a Moisés: me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Também farão uma arca de madeira de acácia, e cobri-la-á de ouro puro, por dentro e por fora a cobrirás. Depois porás na arca o testemunho que eu te darei. Então escreveu nas tábuas os 10 mandamentos, que o Senhor vos falara no dia da assembleia, no monte do meio do fogo. E o Senhor mais deu a mim. E virei-me, e desci do monte, e pus as tábuas na arca que fizera, e ali estão como o Senhor me ordenou. E disse mais o Senhor: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis um reino sacerdotal, e o povo santo. E o povo disse: tudo o que disser o Senhor nosso Deus, o ouviremos, e o cumpriremos. Ouvindo, pois, o Senhor as vossas palavras, quando me faláveis a mim, o Senhor me disse: quem dera que eles tivessem tal coração, que me temessem, e guardassem em todo o tempo todos os meus mandamentos, para que bem lhes fosse a eles, e a seus filhos, para sempre. No dia em que escolhi a Israel, e me dei a conhecer a eles na terra do Egito, levantei-lhes a mão, e jurei: eu sou o Senhor vosso Deus. Então lhes disse: cada um lance de si as abominações de que se agradam os seus olhos, e não vos contamineis com os ídolos do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Mas rebelaram-se contra mim, e não me quiseram ouvir. Ninguém lançava de si as abominações de que se agradavam os seus olhos, nem abandonava os ídolos do Egito. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor, para cumprir a minha ira contra eles, no meio da terra do Egito. Tirei-os da terra do Egito, e os levei para o deserto. Dei-lhes os meus estatutos e lhes fiz conhecer os meus juízos, os quais, cumprindo-os o homem, viverá por eles. Também lhes dei os meus sábados, para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Mas Israel se rebelou contra mim no deserto, não andando nos meus estatutos e rejeitando os meus juízos, os quais, cumprindo-os o homem, viverá por eles, e profanaram grandemente os meus sábados. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor no deserto, para os consumir. O que fiz, porém, foi por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante das nações perante as quais os fiz sair, porque rejeitaram os meus juízos, e não andaram nos meus estatutos, e profanaram os meus sábados, pois o seu coração andava após os seus ídolos. Não obstante, os meus olhos lhes perdoaram, e eu não os destruí, nem os consumi de todo no deserto. Mas disse eu a seus filhos no deserto: não andeis nos estatutos de vossos pais, nem vos contamineis com os seus ídolos. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Andai nos meus estatutos, e guardai os meus juízos e praticai-os. Santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Mas também os filhos se rebelaram contra mim, e não andaram nos meus estatutos, nem guardaram os meus juízos, os quais, cumprindo-os o homem, viverá por eles. Antes, profanaram os meus sábados. Então
Eu disse que derramaria sobre eles o meu furor, para cumprir contra eles a minha ira no deserto. Mas detive a mão e o fiz por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante das nações perante as quais os fiz sair. O Senhor levou seu povo à terra de Canaã, aos amorreus, aos heteus, aos perizeus, aos cananeus, heveus e jebuseus, e disse: E eu os destruirei, como havia dito a Abraão, e a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus ainda não está cheia. Assim como foi no caso de Sodoma e Gomorra, que eram maus os homens de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor, porquanto o seu pecado se havia agravado muito perante ele. E o Senhor fez chover fogo e enxofre desde os céus sobre Sodoma e Gomorra, e destruiu aquelas cidades e toda aquela campina, e todos os moradores daquelas cidades e o que nascia da terra, porque elas se ensoberbeceram e fizeram abominações diante de mim. Portanto, vendo eu isto, as tirei dali. Da mesma forma, ele executou juízo sobre aquelas nações, e usou seu próprio povo para que isso fizesse, e também para que vissem seus pecados, e tomassem exemplo. E ordenou: não te inclinarás diante dos seus deuses, nem os servirás, nem farás conforme as suas obras. Antes, os destruirás totalmente, e quebrarás de todo as suas estátuas. Com nenhuma destas coisas vos contaminareis, porque com todas estas coisas se contaminaram as nações que eu lanço de diante de vós. E a terra se contaminou, e eu visitei nela a sua iniquidade, e ela vomitou os seus moradores. Porém vós guardareis os meus estatutos e os meus juízos. E nenhuma destas abominações fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Porque todas estas abominações fizeram os homens desta terra, que nela estavam antes de vós. E a terra se contaminou. Não suceda que a terra vos vomite, havendo a vós contaminado como vomitou o povo que nela estava antes de vós. Todo o que fizer alguma destas abominações, sim, aqueles que as cometerem, serão eliminados do seu povo. Portanto, guardareis a obrigação que tendes para comigo, não praticando nenhum dos costumes abomináveis que se praticaram antes de vós, e não vos contaminareis com eles. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Então o Senhor disse a Josué: assim como eu fui com Moisés, assim estarei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que eu prometi a seus pais que lhes daria. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Mas, se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então o Senhor vos espalhará entre todos os povos desde uma extremidade da terra até a outra. Lá servireis a deuses que são obra de mãos de homens, madeira e pedra que não veem, nem ouvem, nem comem, nem cheiram. De lá buscarás ao Senhor teu Deus, e o acharás quando buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma, quando estiveres em angústia, e todas estas coisas te sobrevierem nos últimos dias, e te voltares para o Senhor teu Deus, e lhe atenderes a voz. Então o Senhor teu Deus não te desamparará, porquanto é Deus misericordioso, nem te destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou a teus pais. Como está escrito: Senhor Deus, tu tiraste o teu povo Israel da terra do Egito com sinais e com maravilhas, e com mão forte e com braço estendido, e com grande espanto. E lhes deste esta terra que juraste a seus pais que lhes havias de dar, terra que mana leite e mel. E entraram nela e a possuíram, mas não obedeceram à tua voz nem andaram na tua lei. Tudo o que lhes mandaste que fizessem, eles não o fizeram,
Por isso ordenaste-lhes, sucedesse todo este mal. Eis aqui, já vieram contra a cidade para tomá-la, e a cidade está entregue na mão dos caldeus. E o que disseste se cumpriu. Ó Senhor nosso Deus, não nos desampare e não nos deixe. Volve-te, pois, para a oração de teu servo e para a sua súplica. Ó Senhor meu Deus, para ouvires o clamor e a oração do teu servo, quando pecarem contra ti, tu te indignares contra eles, e os entregares diante do inimigo para que os levem em cativeiro para alguma terra remota, e na terra para onde forem levados caírem em si, e se converterem, e na terra do seu cativeiro, a te suplicarem dizendo: pecamos e perversamente procedemos, e impiamente agimos, e se converterem a ti, com todo o seu coração, e com toda a sua alma, na terra do seu cativeiro, a que os levaram presos, e orarem para o lado da sua terra, que deste a seus pais, e para esta cidade que escolheste, e para esta casa que edifiquei ao teu nome. Ouve então desde os céus do assento da tua habitação a sua oração e as suas súplicas, e executa o seu direito e perdoa ao teu povo, que houver pecado contra ti. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Certamente que passados 70 anos em Babilônia vos visitarei, e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer-vos a este lugar. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes, com todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações, e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. 70 anos Israel passou cativo em Babilônia, como o Senhor havia dito. Ao fim desse período o Senhor levantou Neemias, e os trouxe de volta à sua terra. Mas juntos com os fiéis que voltaram do cativeiro havia muitos que durante esse período deixaram o conhecimento de Deus e não obedeciam aos seus estatutos. Como disse Neemias, naqueles dias vi em Judá os que pisavam lagares ao sábado e traziam feixes que carregavam sobre os jumentos, como também vinho, uvas e figos, e toda a espécie de cargas que traziam a Jerusalém no dia de sábado. E protestei contra eles no dia em que vendiam mantimentos. Também habitavam em Jerusalém tírios, que traziam peixe e toda a mercadoria que vendiam no sábado aos filhos de Judá e em Jerusalém. E contendi com os nobres de Judá e lhes disse: que mal é este que fazeis profanando o dia de sábado? Porventura não fizeram vossos pais assim, e não trouxe o nosso Deus todo este mal sobre nós e sobre esta cidade? E vós ainda mais acrescentais o ardor de sua ira sobre Israel, profanando o sábado. Sucedeu, pois, que dando já sombra nas portas de Jerusalém antes do sábado, ordenei que as portas fossem fechadas e mandei que não as abrissem até passado o sábado. E pus às portas alguns de meus servos, para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. Então os negociantes e os vendedores de toda a mercadoria passaram a noite fora de Jerusalém, 1 ou 2 vezes. Protestei, pois, contra eles e lhes disse: por que passais a noite defronte do muro? Se outra vez o fizerdes, hei de lançar mão de vós. Daquele tempo em diante não vieram no sábado. Também disse aos levitas que se purificassem, e viessem guardar as portas para santificar o dia do sábado. Nisto também, Deus meu, lembra-te de mim, e perdoa-me segundo a abundância da tua benignidade. Vi também naqueles dias judeus que tinham casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. E contendi com eles, e os amaldiçoei e espanquei alguns deles, e lhes arranquei os cabelos, e os fiz jurar por Deus, dizendo: não dareis mais vossas filhas a seus filhos, e não tomareis mais suas filhas nem para vossos filhos nem para vós mesmos. E disse: meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar a ti a minha face, meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça, e a nossa culpa tem crescido até aos céus.
desde os dias de nossos pais até ao dia de hoje, estamos em grande culpa. E por causa das nossas iniquidades somos entregues nós e nossos reis e os nossos sacerdotes na mão dos reis das terras, à espada, ao cativeiro e ao roubo e à confusão do rosto como hoje se vê. E agora por um pequeno momento se manifestou a graça da parte do Senhor nosso Deus para nos deixar alguns que escapem e para dar-nos uma estaca no seu santo lugar, para nos iluminar os olhos, ó Deus nosso, e para nos dar um pouco de vida na nossa servidão. Porque somos servos, porém, na nossa servidão não nos desamparou o nosso Deus. Antes estendeu sobre nós a sua benignidade perante os reis, para que nos desse vida, para levantarmos a casa do nosso Deus, e para restaurarmos as suas assolações, e para que nos desse uma parede de proteção em Judá e em Jerusalém. Agora, pois, ó nosso Deus, que diremos depois disto, pois deixamos os teus mandamentos, os quais mandaste pelo ministério de teus servos os profetas, dizendo: a terra em que entrais para possuir terra imunda é, pelas imundícias dos povos das terras, pelas suas abominações com que na sua corrupção a encheram, de uma extremidade à outra. Agora, pois, vossas filhas não dareis a seus filhos, e suas filhas não tomareis para vossos filhos, e nunca procurareis a sua paz e o seu bem, para que sejais fortes, e comais o bem da terra, e a deixeis por herança a vossos filhos, para sempre. E depois de tudo o que nos tem sucedido, por causa das nossas más obras e da nossa grande culpa, porquanto tu, ó nosso Deus, impediste que fôssemos destruídos, por causa da nossa iniquidade, e ainda nos deste um remanescente como este. Tornaremos, pois, agora a violar os teus mandamentos e a aparentar-nos com os povos destas abominações? Não te indignarias tu assim contra nós, até de todo nos consumir, até que não ficasse remanescente nem quem escapasse? Ah, Senhor Deus de Israel, justo és. Pois ficamos qual um remanescente que escapou, como hoje se vê. Eis que estamos diante de ti na nossa culpa, porque ninguém há que possa estar na tua presença, por causa disto. Mediante o cativeiro de Babilônia, os israelitas foram realmente curados do culto de imagens de escultura. Durante os séculos que se seguiram, sofreram opressão de seus inimigos gentios, até que se firmou neles a convicção de que sua prosperidade dependia da obediência prestada à lei de Deus. Mas com muitos deles, a obediência não era motivada pelo amor. Tinha um motivo egoísta. Prestavam a Deus um serviço exterior como meio de atingir a grandeza nacional. Não se tornaram a luz do mundo, mas excluíram-se do mundo a fim de fugir à tentação da idolatria. Deus estabeleceu restrições à associação deles com os idólatras. Estes ensinos, porém, haviam sido mal interpretados. Visavam preservá-los contra as práticas dos gentios, mas foram usados para estabelecer uma parede de separação entre Israel e todas as outras nações. Os judeus consideravam Jerusalém como seu céu e tinham reais ciúmes de que Deus mostrasse misericórdia aos gentios. Depois da volta de Babilônia, foi dispensada muita atenção ao ensino religioso. Ergueram-se por todo o país sinagogas, nas quais a lei era exposta pelos sacerdotes e escribas. O Senhor dera instruções quanto a ensinar-se às crianças, desde a mais tenra idade, acerca de sua bondade e grandeza, especialmente segundo estas, se revelam em sua lei e se demonstram na história de Israel. Cânticos, orações e lições das Escrituras deviam ser adaptados à mente que se ia abrindo. Os pais e mães deviam instruir os filhos em que a lei de Deus é a expressão de seu caráter, e que ao receberem os princípios da lei no coração, a sua imagem era gravada no espírito e na mente. Muito do ensino era feito oralmente, mas os jovens aprendiam também a ler os escritos dos hebreus. E os rolos de pergaminho das Escrituras do Antigo Testamento eram franqueados a seu estudo. Ao tempo de Cristo, a vila ou cidade que não providenciava quanto à instrução religiosa da mocidade era considerada sob a maldição de Deus. Como está escrito: e tu conhece o Deus de teu pai, e serve-o com um coração perfeito e com uma alma voluntária. Porque o Senhor esquadrinha todos os corações, e entende todas as imaginações dos pensamentos. Se o buscares, será achado de ti, mas se o deixares, rejeitar-te-á para sempre.
com receio de que o povo se afastasse novamente de Deus, e por isso fosse entregue às suas próprias inclinações. Os líderes judeus criaram ritos e formas para ensinar o povo a obedecer aos mandamentos divinos. Esses ritos, chamados de a tradição dos anciãos, não estavam registrados no livro sagrado, mas foram elaborados para, por meio de costumes diários, incutir a obediência à lei de Deus. No entanto, ao longo do tempo, o ensino se tornara formal. A tradição havia em grande medida suplantado as escrituras. Os mestres judeus concentravam-se em questões cerimoniais, sobrecarregando a mente com assuntos sem valor. A experiência de aceitar pessoalmente a palavra de Deus não tinha espaço no sistema educacional. Absorvido pelas formalidades externas, o estudante não encontrava momentos de tranquilidade para estar com Deus, nem ouvia sua voz falando ao coração. Em busca de conhecimento, desviava-se da verdadeira fonte de sabedoria. Os grandes princípios do serviço de Deus eram negligenciados, e os fundamentos da lei obscurecidos. O que se chamava de educação superior era, na verdade, o maior obstáculo ao verdadeiro desenvolvimento. Esses preceitos tradicionais atravancavam a lei de Deus. Embora supostamente criados para preservar a observância da lei, passaram a ser considerados mais sagrados do que os próprios mandamentos. Quando os preceitos rabínicos entravam em conflito com os mandamentos do Sinai, era dada preferência aos primeiros. Entre as observâncias mais rigorosamente seguidas, estava a da purificação cerimonial. A negligência das formalidades antes de comer era vista como um pecado grave, passível de punição tanto neste mundo quanto no futuro, e considerava-se uma virtude destruir o transgressor. Certa vez, ajuntaram-se a Jesus os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém. Vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem lavar, eles os repreendiam. Porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes. Quando voltam do mercado, se não se lavarem, não comem. Muitas outras coisas há que receberam para observar, como lavar os copos, os jarros, os vasos de metal e as camas. Depois, os fariseus e os escribas perguntaram a Jesus: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem o pão com as mãos por lavar? Ele respondendo, disse-lhes: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como o lavar dos jarros e dos copos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a estas. E continuou: bem validais o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição. Porque Moisés disse: honra teu pai e a tua mãe, e quem maldizer o pai ou a mãe, que morra de morte. Vós, porém, dizeis: se um homem disser ao pai ou à mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor, nada mais lhe deixais fazer por seu pai ou por sua mãe, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição que vós ordenastes. E muitas coisas fazeis semelhantes a estas. As regras concernentes à purificação eram inúmeras. A vida dos que procuravam observar as exigências dos rabinos era uma longa luta contra a contaminação cerimonial, uma interminável série de abluções e purificações, enquanto o povo se ocupava de insignificantes distinções e observâncias não exigidas por Deus. Sua atenção se afastava dos grandes princípios de sua lei. E o mesmo quanto ao sábado, os guias judaicos cumpriram a vontade de Satanás, rodeando o divino dia de repouso de enfadonhas exigências. Nos dias de Cristo, tão pervertido se tornara o sábado, que sua observância refletia o caráter de homens egoístas e arbitrários, em lugar de o fazer ao caráter do amorável Pai Celeste. Virtualmente, os rabis representavam a Deus como dando leis que os homens não podiam obedecer. Levavam o povo a olhar a Deus como tirano e a pensar que a observância do sábado, segundo ele a exigia, tornava os homens duros de coração e cruéis.
Competia a Cristo a obra de esclarecer essas mal-entendidas concepções. Embora os rabis o seguissem com impiedosa hostilidade, ele nem sequer parecia conformar-se com o que requeriam, mas ia avante, guardando o sábado, segundo a lei divina. Como no caso de uma mulher possessa de um espírito de enfermidade, havia já 18 anos. Andava ela encurvada sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo a Jesus, chamou-a e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela e logo se endireitou e glorificava a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para serdes curados, e não no sábado. Disse-lhe, porém, o Senhor: Hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento, para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro, em dia de sábado, esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Conquanto no Sinai, o próprio Cristo, o grande eu sou, houvesse dito que o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Em outro lugar ele explica: se desviares o teu pé do sábado de fazeres a tua vontade no meu santo dia, e chamares ao sábado deleitoso, e o santo dia do Senhor digno de honra, e o honrares não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falares as tuas próprias palavras, então te deleitarás no Senhor. Esse é um dia voltado para os interesses do Senhor e para a sua obra. O objetivo da obra de Deus neste mundo é a redenção do homem. Portanto, tudo quanto é necessário que se faça no sábado no cumprimento dessa obra está em harmonia com a lei do sábado. E disse-lhes: o sábado foi feito por causa do homem. Eu lhe dei os meus sábados para que servissem de sinal entre mim e ele, para que soubesse que eu sou o Senhor que o santifica. Assim, o Filho do Homem, até do sábado, é Senhor. Santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. De tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Porque isto é o dever de todo homem. E qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Por não seguir os mandamentos, segundo os costumes dos rabinos, muitos pensam que Jesus veio abolir na cruz a lei que ele mesmo havia dado no Sinai. No entanto, se a lei foi abolida, o pecado desaparece. Sem pecado todos se tornam justos, o que elimina a necessidade de salvação. Se não há necessidade de salvação, Jesus perde seu valor e seu sacrifício se torna em vão. Mas ele afirmou: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Portanto, aquele que violar um destes mandamentos, mesmo que os menores, e ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus, enquanto aquele que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Além disso, Jesus disse: não violarei a minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios proferiram. Ele também declarou: se me amais, guardareis os meus mandamentos, e se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Aqueles que afirmam que Cristo aboliu a lei e que ele violou o sábado, justificando seus discípulos em assim fazer, adotam a mesma postura dos astutos judeus. Com isso, contradizem o próprio testemunho de Cristo, que disse: tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Nem o Salvador, nem seus seguidores violaram a lei do sábado. Cristo era o vivo representante da lei, e nenhuma transgressão de seus santos preceitos foi encontrada em sua vida. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei.
E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os pecados. E nele não existe pecado. Como ele disse: quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Então alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. E Jesus, indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Ele também desceu a Cafarnaum, cidade da Galiléia, e os ensinava no sábado. E muitos se maravilhavam da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Aconteceu que num sábado, passando Jesus pelas searas, os seus discípulos colhiam e comiam espigas debulhando-as com as mãos. E alguns dos fariseus lhes disseram: por que fazeis o que não é lícito aos sábados? Respondeu-lhes Jesus: nem ao menos tendes lido o que fez Davi quando teve fome, ele e seus companheiros? E acrescentou-lhes: o Filho do Homem é Senhor do sábado. Sucedeu que em outro sábado, entrou ele na sinagoga e ensinava. Ora, achava-se ali um homem cuja mão direita estava ressequida. Os escribas e os fariseus o observavam, procurando ver se ele faria uma cura no sábado, a fim de acharem de que o acusar. Então disse Jesus a eles: que vos parece? É lícito no sábado fazer o bem ou o mal? Salvar a vida ou deixá-la perecer? E fitando todos ao redor, disse ao homem: estende a mão. Ele assim o fez, e a mão lhe foi restaurada. Em outra ocasião, Jesus viu um homem enfermo, havia 38 anos, e perguntou-lhe: queres ser curado? Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado, e não te é lícito carregar o leito. Ao que ele lhes respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. E os judeus perseguiam Jesus porque fazia estas coisas no sábado. Mas ele lhes disse: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo o que este fizer o Filho, também semelhantemente o faz. Porque o Pai ama o Filho, e lhe mostra tudo o que faz. E maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Eu e o Pai somos um. Jesus declarou: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Todos os dias são de Deus, para nele se executar seus planos para com a raça humana. Fosse a interpretação dos judeus razoável, então o Senhor estaria em falta, visto ser seu trabalho que vivifica e mantém toda a criatura vivente, desde que lançou os fundamentos da terra. Então aquele que declarou boa a sua obra e instituiu o sábado, para comemorar-lhe o acabamento, deveria acabar com seu labor e deter a incessante rotina do universo. Deveria Deus impedir o sol de cumprir sua missão no sábado, obstar seus fecundos raios de aquecer a terra e nutrir a vegetação? Deveriam os sistemas planetários quedar imóveis durante aquele santo dia? Ordenaria as fontes que se abstivessem de regar os campos e as florestas? Mandaria as ondas do mar que detivessem seu incessante fluir e refluir? Deveriam o trigo e o milho deixar de crescer e o maturante cacho adiar seu belo colorido? Não hão de as árvores florescer nem desabrochar as flores no sábado? Jesus lhes afirmou que a obra de aliviar os aflitos estava em harmonia com a lei do sábado, e também estava em harmonia com os anjos de Deus que estão sempre descendo e subindo entre o céu e a terra, para servir a humanidade sofredora. Não vos deu Moisés a lei, e nenhum de vós observa a lei? Por que procurais matar-me? Pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, não que fosse de Moisés, mas dos pais, e no sábado circuncidais um homem. Se o homem recebe a circuncisão no sábado, para que a lei de Moisés não seja quebrantada, indignais-vos contra mim, porque no sábado curei de todo um homem. Não julgueis segundo a aparência,
mas julgai segundo a reta justiça. Procuravam, pois, prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele, porque ainda não era chegada a sua hora. Novamente pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Disse-lhe Jesus: Tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai. Por qual delas me apedrejais? Responderam-lhe os judeus: Não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Mas Jesus era Deus e, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. E Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Como ele disse: Basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo como seu senhor. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz façais vós também. E mesmo por ocasião de sua morte, seus discípulos não deixaram de obedecer ao quarto mandamento, como no caso de José de Arimateia, que, tendo procurado a Pilatos, pediu-lhe o corpo de Jesus, e tirando-o do madeiro, envolveu-o num lençol de linho, e o depositou num túmulo aberto em rocha, onde ainda ninguém havia sido sepultado. Era o dia da preparação, e começava o sábado. As mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus seguindo, viram o túmulo, e como o corpo fora ali depositado. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos, e no sábado descansaram segundo o mandamento. E Paulo e Barnabé, que entrando na sinagoga num dia de sábado, assentaram-se, e depois da lição da lei e dos profetas, lhes mandaram dizer os principais da sinagoga: Homens e irmãos, se tendes alguma palavra de consolação para o povo, falai. E saídos os judeus da sinagoga, os gentios rogaram que no sábado seguinte lhes fossem ditas as mesmas coisas. E desde os tempos antigos tem em cada cidade quem pregue, e cada sábado é lido nas sinagogas. E no dia de sábado saímos fora das portas, para a beira do rio, onde se costumava fazer oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E João diz: Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, que é o 7º dia, o sábado do Senhor teu Deus. Portanto, resta um descanso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. No alvorecer do cristianismo, é considerado o primeiro dia da semana e não o 7º, mas o dia bíblico de descanso continuava sendo o sábado, como era para os judeus. De acordo com o Novo Testamento, os apóstolos se reuniram no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão. Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a prática até a meia-noite. Isso não significa que o sábado, que em hebraico significa simplesmente descanso, tinha perdido seu lugar como um dia de descanso obrigatório. Além disso, na Roma antiga, chamavam o domingo de dies solis, dia do sol. Daí o inglês Sunday ou o alemão Sonntag, porque foi dedicado à divindade pagã chamada Sol Invictus, muito importante no culto imperial. Foi justamente um imperador romano, Constantino o Grande, que fundiu as duas tradições em uma. Assim, o mesmo César, que legalizou a religião cristã pelo Edito de Milão, em 313, que mais tarde fundaria Constantinopla como capital romana do Oriente, e seria santificado. Decretou em 7 de março de 321 que o antes chamado Dies Solis seria observado como feriado civil obrigatório. No entanto, a confirmação oficial dessa mudança pela Igreja Católica levaria mais de 1000 anos. Foi no Concílio de Trento, realizado no século XVI, que a Igreja de Deus achou conveniente que a celebração religiosa do sábado deva ser transferida para o dia do Senhor, o domingo. Como resultado, em quase todos os países de tradição cristã, foram proibidos aos domingos o artesanato, o comércio e a dança. Exceções foram feitas em situações de emergência ou para certos sindicatos. Finalmente, após a Revolução Francesa em 1789,
o descanso dominical foi assimilado como um direito trabalhista, e é admitido praticamente em todas as legislações. James Gibbons, que viveu de 23 de julho de 1834 a 24 de março de 1921, um arcebispo e cardeal da Igreja Católica Apostólica Romana, proclamado em 7 de junho de 1886, pelo Papa Leão XIII, com o título de cardeal presbítero de Santa Maria em Trastevere, Basílica em Roma, declarou: alguns teólogos têm mantido que Deus inclusive diretamente determinou o domingo como dia de adoração na nova lei, e que ele mesmo substituiu explicitamente o sábado para o domingo, mas esta teoria foi abandonada completamente. Agora é a crença que Deus sensivelmente deu à sua igreja a autoridade para separar qualquer dia ou dias, que ela crer, apropriados como dias sagrados. A igreja escolheu o domingo o primeiro dia da semana, e no transcurso do tempo adicionou outros dias como dias sagrados. Através do mesmo ato de trocar o sábado para o domingo, o qual aceitam os protestantes. Contudo, estes indulgentemente se contradizem ao observar o domingo estritamente e romper com outras festas ordenadas pela mesma igreja. É o sábado o sétimo dia de acordo com a Bíblia e os 10 mandamentos? Eu respondo que sim. É o domingo o primeiro dia da semana. E trocou a igreja o sétimo dia, o sábado, pelo domingo o primeiro dia? Eu respondo que sim. Cristo trocou o dia? Eu respondo que não. Poderás ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, e não encontrarás nenhuma só linha que autorize a santificação do domingo. As Escrituras mandam a observância religiosa do sábado, o dia que nós nunca santificamos. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo o mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. O que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração, será abominável. Os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Pelos seus frutos os conhecereis. Mas agora se manifestou a justiça de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância foi de todo excluída. Por qual lei? A lei das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei, porque todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. E todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Como está escrito: Senhor, tu nos darás a paz, porque tu és o que fizeste em nós todas as nossas obras, porque Deus é o que opera em vós tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. E ele disse: que os homens se apoderem da minha força e façam paz comigo. Sim, que façam paz comigo. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Como está escrito: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Sem Cristo, a lei em si mesma é somente condenação e morte para o transgressor. Não possui nenhuma qualidade salvadora, nenhum poder para livrar o transgressor da penalidade dela. Ela revela ao homem os seus pecados, mas não provê remédio,
declara que a morte é o quinhão do transgressor. Unicamente Cristo o pode livrar da condenação ou contaminação do pecado. O pecador deve exercer o arrependimento em relação a Deus cuja lei transgrediu, e fé em Cristo em seu sacrifício expiatório. Assim ele obtém remissão dos pecados anteriormente cometidos, e se torna filho de Deus. A lei requer justiça, vida justa e caráter perfeito, e isso não tem o homem para dar. Não pode satisfazer as reivindicações da santa lei divina. Mas Cristo, vindo à terra como homem, viveu vida santa e desenvolveu caráter perfeito. Estes oferece ele como dom gratuito a todos quantos o queiram receber. Sua vida substitui a dos homens. Mais que isso, Cristo lhes comunica os atributos divinos. Forma o caráter humano segundo a semelhança do caráter de Deus. Uma esplêndida estrutura de força e beleza espirituais. Assim, a própria justiça da lei se cumpre no crente em Cristo. Deus pode ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. E tudo o que existe de bom no homem vem-lhe por meio de Cristo, e é resultado da atuação da graça divina. Ao nos prostrarmos em submissão à disciplina e à refreadora influência do Espírito de verdade. Como substituto e penhor do homem, a iniquidade dos homens foi posta sobre Cristo. Foi contado como transgressor a fim de redimi-los da maldição da lei. Ele, o portador de pecados, suportou uma punição judicial pela iniquidade e tornou-se ele mesmo pecado pelo homem. O pecado, tão detestável à sua vista, acumulou-se sobre ele até gemer sob seu peso. A agonia desesperadora do Filho de Deus foi muito maior do que a dor física, embora sentisse terrivelmente. O pecado do mundo inteiro foi lançado sobre Jesus. A divindade teve no mais alto apreço o sofrimento humano em Jesus, de sorte que o mundo inteiro pudesse ser perdoado mediante a fé no substituto. O mais culpado não precisa ter medo de que Deus o não perdoe, pois devido à eficácia do divino sacrifício a penalidade da lei será extinta. Através de Cristo, o pecador pode voltar à sua lealdade para com Deus. Todos podem dizer: por sua obediência perfeita, satisfez ele as reivindicações da lei, e minha única esperança está em olhar para ele como meu substituto e penhor, que obedeceu perfeitamente à lei por mim. Pela fé em seus méritos, estou livre da condenação da lei. Ele me veste de sua justiça, que responde a todas as exigências da lei. Sou completo naquele que introduz a justiça eterna. Ele me apresenta a Deus nas vestes imaculadas, das quais nenhum fio foi tecido por qualquer instrumento humano. Tudo é de Cristo. E toda a glória, honra e majestade devem ser dados ao Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo. A lei de Deus é uma expressão de sua própria natureza. É uma corporificação do grande princípio do amor, sendo daí o fundamento de seu governo no céu e na terra. Se nosso coração é renovado à semelhança de Deus, se o amor divino é implantado na alma, não será então praticado na vida a lei de Deus? Implantado no coração o princípio do amor, renovado o homem, segundo a imagem daquele que o criou, cumpre-se a promessa do novo concerto. Porei as minhas leis em seu coração, e as escreverei em seus entendimentos. E se a lei está escrita no coração, não moldará ela a vida? A obediência, nosso serviço e aliança de amor, é o verdadeiro sinal de discipulado. Assim diz a Escritura: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Aquele que diz: eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. É a fé. E ela só que, em vez de dispensar-nos da obediência, nos torna participantes da graça de Cristo, a qual nos habilita a prestar obediência. É nosso privilégio ir a Jesus e sermos purificados, e apresentar-nos perante a lei, sem pejo nem remorso. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. De agora em diante não sois mais de vós mesmos. Fostes comprados por preço, não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Por este simples ato de crer em Deus,
O Espírito Santo gerou em vosso coração uma nova vida. Sois agora uma criança nascida na família de Deus. E Ele vos ama como ama a seu próprio Filho. Agora que vos entregastes a Jesus, não torneis atrás, não vos furteis a Ele, mas dizei dia a dia: pertenço a Cristo, a Ele me entreguei. E rogai-lhe que vos dê seu Espírito e vos guarde por sua graça, do mesmo modo que vos tornastes filho de Deus entregando-vos a Ele, e nele, crendo, assim também deveis nele viver. Diz o apóstolo: como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Na cruz do Calvário, o amor e o egoísmo encontraram-se face a face. Ali teve lugar sua suprema manifestação. Cristo vivera unicamente para confortar e beneficiar. E ao levá-lo à morte, Satanás manifestou a malignidade de seu ódio contra Deus. Tornou evidente que o real desígnio de sua rebelião era destronar o Senhor e destruir aquele por meio de quem o seu amor se manifestava. Pela vida e morte de Cristo, também os pensamentos dos homens são trazidos à luz. Da manjedoura à cruz, a vida do Salvador foi um convite à entrega e à participação no sofrimento. Revelou o desígnio dos homens. Jesus veio com a verdade do céu, e todos quantos ouviam a voz do Espírito Santo foram atraídos a ele. Os adoradores do próprio eu pertenciam ao reino de Satanás. Em sua atitude em relação a Cristo, todos manifestariam de que lado se achavam, e assim todos passam sobre si mesmos o julgamento. No dia do juízo final, toda alma perdida compreenderá a natureza de sua rejeição da verdade. A cruz será apresentada e sua real significação será vista por todo espírito que foi cegado pela transgressão. Ante a visão do Calvário com sua misteriosa vítima, achar-se-ão condenados os pecadores. Toda falsa desculpa será banida. A apostasia humana aparecerá em seu odioso caráter. Os homens verão o que foi sua escolha. Toda questão de verdade e de erro na longa controvérsia terá então sido esclarecida. No juízo do universo, Deus ficará isento de culpa pela existência ou continuação do mal. Será demonstrado que os decretos divinos não são cúmplices do pecado. Não havia defeito no governo de Deus. Nenhum motivo de desafeto. Quando os pensamentos de todos os corações forem revelados, tanto os leais como os rebeldes se unirão em declarar: justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. Quem te não temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome, porque os teus juízos são manifestos.